dia, hoje domingo, dia 6 de abril de 2025. Estamos dando sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje é o nosso terceiro encontro. E já conversamos sobre o prefácio da carta de Paulo, já falamos sobre o assunto da epístola, que é a ideia da justiça pela fé em Cristo. E hoje vamos dar sequência. Estamos no versículo 18 do capítulo 1 e vamos seguindo aqui, conversando, ora lendo, ora trocando ideias sobre essa carta de Paulo aos Romanos. Aqui eu não faço nenhum estudo teológico. Não é a minha intenção fazer estudos teológicos sobre a carta de Paulo ou mesmo sobre o Novo Testamento. Não sou um exegeta, não sou um hermeneuta para esse tipo de análise. Eu aqui procuro trabalhar dentro da ideia que o próprio apóstolo nos traz, que é retirar o espírito da letra, sem viés de religião A, religião B, religião C, permitindo-nos uma análise histórico-gramatical-cultural, vamos dizer assim, histórico-gramático-cultural. Histórico porque todo o texto tem que ser referenciado à época na qual ele foi escrito. Gramático, para nós entendermos a construção das frases, a construção da ideia, a forma da redação. E ao falar gramático, lembrando que a redação aqui trazida é uma tradução de um texto grego escrito no grego koiné, ou seja, uma linguagem já muito afastada em tempo do que hoje nós temos como linguagem. Então é preciso entender algumas construções gramaticais. E cultural, porque também analisamos a questão da cultura. A cultura na qual o missivista, ou seja, Paulo, estava, e a cultura dos povos ou do povo para quem ele dirigia a sua missiva, a sua epístola, a sua carta. Então, por isso, a análise sempre é assim. E não tem o viés religioso, e é importante nós entendermos um aspecto. Nós temos sempre que trabalhar com conhecimento, crença e realidade. Quando se analisa um texto, busca-se a realidade do texto. E para isso, o conhecimento precisa ser maior e a crença precisa ser menor. Percebamos bem isso. Toda análise, ela precisa ser feita com conhecimento e crença. Quando a crença é maior para uma análise e o conhecimento geral é menor, impera-se a vontade do intérprete, segundo as suas próprias intenções, características e valores. Quando o conhecimento ele é maior que a crença, o texto se aproxima mais da realidade. Então, numa análise textual, numa análise histórico-gramático-cultural, a crença precisa ser baixa. O conhecimento do assunto ou da realidade precisa ser alta. Então, a realidade é alta, a crença é baixa. Para que não haja personalismo, para que não haja pura e simples uma vontade de encaixar o texto a uma crença, em vez de desenvolver uma crença, segundo o conceito do texto. Então essa é a forma que sempre eu analiso os textos. Eu sempre deixo a crença um pouco menor, para que a realidade seja maior. Mesmo que o texto possa confrontar com a crença, com a minha crença.
Mas, como eu disse, é minha crença, não quer dizer que é a realidade. Crença e realidade nem sempre andam juntas. A realidade dos fatos pode afetar uma crença. E nem por isso a crença deixa de existir. Eu tenho, de bom humor, claro, minha mãe, quando encarnada estava, quando estava aqui conosco fisicamente, ela tinha a sua crença em relação a algo científico. Ela tinha sua crença dizendo que o homem nunca chegou à Lua e que lá na Lua ela chegava a enxergar o movimento de São Jorge. E nunca aceitou. Ela faleceu com seus 92 anos e a sua crença nunca diminuiu para que a realidade fosse verificada. E eu brincava muito com ela, que dizia assim, olha, eu também estou vendo lá, né, São Jorge com seu cavalo, né? Mas deve ser um cavalo muito grande para a gente ver aqui da Terra, deve ser um São Jorge enorme para a gente ver aqui da Terra. E brincava com ela. Esse é o exemplo de crença sobrepondo a realidade. Então, quando mergulhamos em um texto, nós temos que deixar um pouco de lado a nossa crença e focarmos no texto, historicamente, gramaticalmente, culturalmente. É importante isso. Podemos fazer ampliação no processo interpretativo? Podemos. Podemos trazer para fins filosóficos, criando analogias para a nossa realidade? Ok, podemos. Mas não tirando o texto. Veja, há um tempo nós falamos aqui do Evangelho de Lucas, e eu disse que o Evangelho de Lucas foi escrito para Teófilo, porque o autor assim escreveu. O autor do texto, atribuído a Lucas, ele escreve que direciona aquela pesquisa, aquele assunto, para o excelentíssimo Teófilo. Aí muitos analisam hoje dizendo que não é Teófilo, é toda a humanidade representada em Teófilo. Não. Quando Lucas escreveu, ele não escreveu pensando na humanidade. Ele escreveu pensando em informar a Teófilo. Então, o texto diz isso, ponto. Por mais que a minha crença seja de, não, isso aqui é simbólico para toda a humanidade, quando Lucas escreveu, ele não escreveu simbólico, ele escreveu para o excelentíssimo Teófilo. Agora, se, deixando claro isso, eu quero dizer que vamos colocar a humanidade no lugar de Teófilo para que o texto seja para nós todos, eu não estou fazendo a interpretação. Eu estou fazendo um processo de analogia com a realidade atual e estou me servindo de um texto para transformá-lo num símbolo. Mas eu não posso dizer que Lucas escreveu para todos. Ele escreveu para Teófilo. Ponto. Então é importante nós observarmos isso. E da mesma forma, há certos elementos que se aplicavam fortemente na época da escrita. Regras, aos olhos de hoje, duras, na época eram normais, mas hoje não podem ser trazidas para aplicá-las. Não podemos. Elas se aplicavam num tempo, num espaço, num lugar cultural para um determinado povo. Então, quando lemos as cartas de Paulo, que vai à frente falar de vestimentas e tudo mais, entendamos que ele estava falando lá, para aquela época, para aquele povo. E muitas coisas não se dá para trazer hoje. Por exemplo, se olharmos lá nas leis mosaicas, nós veremos que não se pode plantar duas culturas diferentes, uma do lado da outra. E isso era motivo, inclusive, de morte. Vejamos se hoje os consórcios de cultura fossem proibidos. O que fosse proibido, desculpe, o consórcio. As culturas consorciadas hoje são um grande elemento para a melhoria da produtividade. Quer dizer que se eu aplicar aquela regra, eu não poderia plantar feijão com café, na leira de café, na rua de café.
Então aquilo se aplica a uma época, a um povo, a uma característica. Ponto. Um parêntese, eu vejo aqui a doutora Marlene perguntando sobre por que Lucas direcionou a Teófilo. Essa é uma resposta que não se tem, doutora Marlene. Ninguém sabe, inclusive, quem era o Teófilo. Só sabia que ele deveria ser uma autoridade em Antioquia, por ser chamado de excelentíssimo Teófilo. E deve ser alguém que perguntou a Lucas, ou pode ter sido um mecenas de Lucas, e pediu a ele que escrevesse sobre os feitos, sobre a história de Jesus. Por isso, no início, na introdução do seu evangelho, ele explica que fez uma acurada pesquisa, buscando fontes, buscando pessoas que testemunharam os fatos, e direciona a Teófilo essa informação. Então não há uma indicação de quem seja Teófilo, não há uma indicação de onde estava, presume-se que em Antioquia. Ponto. Fechamos o parágrafo e voltamos aqui ao texto. Então vamos seguir agora, com essas explicações, o texto paulino, versículo 18 à frente do capítulo 1. Vamos fazer uma leitura e vamos comentando, como sempre fazemos. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se procede conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim com o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam, os que assim procedem. Texto interessante, dá para ler rapidinho, né? Aqui Damião me pergunta qual edição que eu estou realizando a leitura. Bíblia de Estudo de Genebra, que eu aconselho, eu sugiro, é uma das melhores bíblias de estudo que eu conheço. Eu tenho aqui, já disse, 50, agora não são 52 mais, são 56 bíblias de estudo, 56, com as mais diversas traduções. Todas elas aqui na minha estante, e todas elas estudadas. Quando eu vou ler um texto aqui dessa Bíblia, eu pego outras. Thompson, Nelson, própria Bíblia de Jerusalém, pego
a João Ferreira de Almeida do século XVII e outras, e chego a um texto, né, a uma análise. Então, e não dá para ler todas elas aqui, cada uma com sua tradução, então eu opto por essa, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, que já está ficando um pouquinho difícil para mim. Vocês viram que eu já tive que fazer recurso de um auxiliar, porque as letras são muito pequenas, e eu já estou tendo que fazer uso desse auxiliar. Mas eu gosto dela porque ela, há mais tempo eu estudo, e ela é toda já rabiscada, marcada, escrita. Então, para mim, é mais interessante ficar aqui com ela. Então, respondendo a sua pergunta, eu uso essa Bíblia de Estudo de Genebra, que dá para ver que a minha já está toda velhinha, né? Já precisando dar uma reencadernada de tantas vezes que eu a uso. Mas sempre tenho por hábito, quando abro o texto, esse aqui, por exemplo, eu analisei, deixa eu até abrir aqui para dar uma olhada, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 9 Bíblias, com ela 10. Eu olhei 9 delas, inclusive a Bíblia hebraica, o Novo Testamento hebraico, para ver algumas variações na tradução, né? E vezes A, dessa vez desse texto não fiz, mas vezes A que eu uso uma edição em grego, que também tenho, para ver mais ou menos como é que ficaria a leitura original, né? Não que eu fale o grego, não é isso, mas o necessário para estudar os textos bíblicos, o grego koiné, eu acabo estudando um pouco. Mas voltando, respondi a pergunta, é um texto interessante que Paulo traz a característica de com quem ele falava. Ele falava aos romanos. Então aqui ele faz um texto que nós podemos chamar de uma crítica à idolatria. Porque quando ele diz aqui que passaram a incorporar um Deus corruptível em semelhança da imagem do homem, ou seja, antropomórfico, e corruptível, bem como semelhante a aves, animais, quadrúpedes, quando se colocava então o totemismo, né? Aquela quase que isolatria, né? A adoração às formas animais, etc. Então ele está falando aqui da idolatria. Ele faz uma crítica aos idólatras, lembrando que ele falava ao povo romano, e os romanos tinham vários deuses, e inclusive interessante porque os romanos sempre deixavam digamos, no panteão dos deuses um pedestal vazio, dizendo ao Deus sem nome, ou seja, como que aceitando outros deuses se chegassem, porque quando eles dominavam os povos, eles permitiam que os povos continuassem cultuando os seus deuses. Então havia uma tolerância religiosa, a tal ponto que tinha-se um pedestal, uma coluna, sem nenhuma imagem, para que ali se referisse aos deuses que não são romanos ou não eram romanos e que os outros povos dominados, seja em protetorado, província, etc., também pudessem ter. Então havia uma tolerância religiosa por parte dos romanos, até porque eram muito superficiosos e não queriam encrenca com os deuses. Então assim eles faziam. E Paulo, pela doutrina da unicidade, não do politeísmo, de um único Deus, ele então faz a crítica à idolatria. Mas quando ele faz a crítica à idolatria, ele mostra um outro elemento. Ele chama a atenção não para a idolatria dos ingênuos, não da idolatria dos chamados, digamos assim, incautos, os ignorantes, aqueles que ignoravam realidades. Ele faz a crítica chamando a atenção dos sábios, dizendo que como que uma intelectualidade tão grande, uma intelectualidade tão robusta, não entendia a ideia de um Deus. Como que uma realidade tão robusta colocava as suas próprias formas, as suas próprias características corruptíveis, né, do ser humano na forma de Deus. Então aqui ele diz que essa ira de Deus, nós temos que entender bem,
é uma expressão característica do pensamento da época, o pensamento hebraico, judaico, a religião da época, daquele Deus temível, daquele Deus vingador, né, para não dizer vingativo. Então, aqui a expressão a ira de Deus é uma expressão paulina, característica de uma forma do entendimento sobre Deus, que Jesus até havia mudado, mas aqui, digamos que o costume, né, acaba deixando a linguagem comprometida. Como diziam aqui para nós do interior, né, do interior de Minas, que o uso do cachimbo deixa a boca torta, lá a mesma coisa, a expressão, algumas expressões duras, seria o hábito, o costume arraigado daquela ideia de um Deus vingativo, de um Deus ciumento, de um Deus punitivo, diferentemente do que Jesus trazia, mesmo sendo Paulo falando depois de Jesus. Mas permanece, lembram que eu disse aqui no início, que muitas vezes a crença sobrepõe a realidade? Muitas vezes a crença deturpa a interpretação. Então, todas as vezes que vamos interpretar um texto, a crença fica menor, precisa ficar menor que a realidade. Mais conhecimento da realidade e menos crença sobre a realidade. Quanto maior a crença, maior o individualismo, quanto maior a crença na análise, né, maior o subjetivismo. Então, aqui a gente vê claramente, nós percebemos claramente, quando Paulo diz a ira de Deus, ele está carregado daqueles conceitos de crença, de um Deus duro, de um Deus vingativo, de um Deus ciumento, de um Deus exclusivista, que não coaduna com a ideia de Pai, né, da palavra Abá, que Jesus nos trazia. Mas vale sim, né, a forma paulina e, lembrando, com quem ele falava. Paulo falava aqui, nesse caso, com romanos que eram politeístas e que tinham a ideia também de deuses digladiando, de deuses beligerando uns com os outros, para que pudessem uns se apresentarem maior do que os outros. Então aqui ele trabalha assim, mas o cerne do texto é a incoerência entre a cultura no sentido conhecimento, intelectualidade, e o aspecto provinciano da ideia politeísta. A doutora Marlene faz uma pergunta aqui, dizendo: a natural austeridade de Paulo, mesmo após sua conversão, ficou como característica de sua personalidade. Sim, sim. Paulo, lembremos que Paulo, ele foi educado para ser um doutor da lei. Ele foi educado, né, ele vem da escola de Gamaliel, que é da escola de Hillel, que é uma escola austera. Nós temos a escola de Shammá e a escola de Hillel, né, na cultura judaica, e a escola de Hillel é uma escola mais austera. A escola rabinítica de Hillel é mais forte. Então, Paulo, ele foi instruído mais próximo por Gamaliel, que era também da escola de Hillel. Então, sim, é uma escola mais austera na interpretação das regras, na interpretação da lei, na interpretação da Torá. E isso forma a personalidade. Então, Paulo, embora amoroso, também tinha um aspecto, digamos, austero. Ele não era bravo, ele era austero da sua personalidade. Então também ele assim fazia. E vamos perceber que a austeridade paulina, nós veremos depois à frente, talvez não hoje, a austeridade paulina não era em relação às pessoas para seguirem ao Cristo, era em relação às pessoas que travavam essa possibilidade. Nós vemos a austeridade paulina, por exemplo, num debate com Pedro sobre a questão da circuncisão e não circuncisão. Nós veremos isso depois. Então são pontos interessantes, né, e muito bem observado, doutora Marlene, sobre essa característica paulina. Não confundamos autoritarismo com a austeridade. Paulo era austero, mas não era autoritário.
Tanto que ele se colocava com muita humildade, como nós já vimos aqui na própria introdução da sua carta aos Romanos, o quão humilde ele se colocava, né? Então são pontos muito interessantes. Aqui a Etienne diz que os textos são confusos, né? Esses textos bíblicos. Etienne, eles não são confusos, é porque nós, volto a dizer, escritos há mais de 2000 anos, nesse caso aqui de Paulo, e temos textos escritos há mais de 3000 anos. Então é importante perceber a cultura, a forma cultural, a forma gramatical, a forma semântica utilizada nessas épocas. Por isso que a gente tem que ler o texto sempre referenciando ao lugar em que foi escrito, por quem foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, com que objetivo foi escrito. Aí facilita o entendimento do texto, né? Então é importante, e em perceber também que a construção gramatical que nós lemos é tradução de uma construção gramatical de cultura diferente. E a construção gramatical aqui, ela é grega, falando de uma cultura hebraica e traduzida para a língua portuguesa. Então percebamos que são, digamos, ramos diferentes, até mesmo árvores diferentes. E isso traz, sim, né, uma certa exigência de uma acurada análise e observando os textos, né? Então, por isso surgem as Bíblias de estudos, como essa, por exemplo, que tem o texto e as notas de rodapé, que são importantes também, né? Mas eu entendo, sim, né? Mas aqui fica muito claro, nós conversando sobre isso, esse aspecto, que Paulo faz essa crítica. Então vejamos, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm verdade pela injustiça. Veja, verdade pela injustiça. O que ele quer dizer com isso? O entendimento das pessoas com as suas injustiças, os seus personalismos, acaba se formando a verdade. E ao deter uma verdade incorrupta, corrompem-na com as vontades próprias. Depois ele diz que porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente são reconhecidos principalmente pelas obras conhecidas pelo mundo. É importante isso. Veja, aqui Paulo está dizendo algo que hoje, quando se busca elementos para a indicação de uma inteligência no universo, como o movimento dos astros, as leis universais, como no caso da Terra, as condições naturais que permitem a vida, sem as quais não teríamos a vida. Ou seja, tudo isso vem mostrando uma certa ordem universal, vem mostrando uma certa inteligência universal, que é um axioma até proposto por Kardec, quando ele diz que que tudo que vemos é um efeito, e se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Então nada pode ter sido feito por uma causa fortuita, por um acaso. Então Paulo está dizendo isso aqui também. Ou melhor, né, nós estamos dizendo também, porque dissemos depois, aquilo que Paulo estava dizendo. Ele está dizendo, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio das coisas, desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. Então fica muito claro, fica muito claro, que aqui ele está dizendo que por que a inteligência dessas pessoas que compuseram filosofia belíssima não enxergam a ideia de Deus. E é interessante porque aqui tem uma frase, uma expressão muito interessante, ele diz atributos invisíveis de Deus. Bom, Simão, se são atributos invisíveis de Deus, como enxergá-los? A chave
para enxergar os atributos invisíveis de Deus está na busca da simplicidade. Quando o óbvio perde o seu lugar, a razão desaparece. Porque talvez a pessoa vai desenvolvendo uma cultura, uma inteligência que despreza o óbvio. E a inteligência que despreza o óbvio, desculpe-me, é uma burrice. Desculpe o termo, até chulo. Mas a inteligência que despreza o óbvio, ela é completamente inapta para entender a vida. O óbvio. No passado tinha umas perguntinhas, o pessoal punha aquelas perguntinhas bobas, né? E eu me lembro na rede social, e aí dizia, perguntava, né? Como se faz para colocar um elefante dentro de uma geladeira? Eles diziam, aí todo mundo criava técnicas, e ele falava, não, uma criança responderia, é só abrir a porta e colocar dentro. Ou seja, buscar o óbvio. O óbvio da existência de Deus está na obra, está no que vemos. Mas é um movimento científico, sim, mas a ciência não vai à causa, ela sempre vai ao efeito primeiro, mas não à causa primeira. Busca-se onde está o primeiro efeito, mas não é a causa. Porque quando a causa ultrapassa os limites materiais, o primeiro efeito material é que é tido como causa. Imaginemos, a causa do universo é o Big Bang, segundo uma teoria. Tá, o Big Bang já é um efeito. Mas como antes do Big Bang não é matéria, então não se estuda o antes, só estuda o depois. O Big Bang, que é o primeiro efeito de algo anterior, passa a ser a causa de tudo. Então, a ciência ela vai até o limite do seu objeto, que é o estudo daquilo que pode ser materializado e repetido e comprovado. Mas o que está além disso? Esse é o óbvio. Esse é o óbvio. Se nós olharmos na filosofia, há um ramo da filosofia que estuda os atributos da divindade. É o que chamamos de teodiceia. Teodiceia. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho se está fácil, mas ele está mais alto do que eu posso buscar aqui. É um livro de filosofia, eu tenho aqui um manual de filosofia muito interessante, escrito em 1964, o ano que eu nasci. E para mim tem sido um dos melhores tratados filosóficos que eu já li. E traz lá os estudos da razão, do mito, da metafísica, e traz lá a teodiceia, que é esse ramo da filosofia, a teodiceia. Estudando o quê? Os atributos invisíveis de Deus. E se nós olharmos na questão número 13 do Livro dos Espíritos, nós veremos um estudo dos atributos invisíveis de Deus. Por que digo atributo invisível? Quando dizemos que Deus é eterno, a eternidade cai no campo da invisibilidade material. Porque eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Como que a minha cabeça entende algo que não tem começo? É aquela pergunta que muitos fazem, quem criou Deus? E nós dizemos, ele existe desde sempre. Esse existe desde sempre é o ponto da eternidade. Se existe desde sempre, não terminará também, então é eterno. E aí foge a lógica científica. Então despreza-se. E aí é um dos atributos invisíveis de Deus. Esse invisível, ou seja, a janela de compreensão nossa é curta para poder enxergar essa realidade. E aí entra a crença. A Raquel nos pergunta, Simão, onde posso buscar mais sobre essa questão de diminuir a crença e olhar para a realidade? Olhando para a realidade, Raquel. Olhando para a realidade, olhando para o óbvio. Não tentando explicações que distanciam do óbvio. A crença é quando as minhas ideias sobrepõem ao que está sendo analisado. Não é simples? Não, não é simples. Mas nós temos que tentar ao máximo nos abstrair. Se eu leio um texto com uma crença pré-determinada, se aquele texto não se coadunar com a crença que eu trago, eu desprezo o texto.
em vez de colocar a minha crença em xeque, para que eu possa melhorá-la, ampliá-la, porque todos nós temos a nossa crença. Então Paulo faz essa crítica, inclusive, porque eles não abrem-se, os romanos da época, para entender a realidade. Então ele diz que, dizendo assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, se colocando como sábios, demonstram que não são. Não são. Ele diz aqui, tais homens são, por isso, indesculpáveis, quer dizer, são inteligentes e não enxergam o óbvio. Que inteligência é essa que mascara o óbvio? Então diz ele, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E aqui é interessante, nessa fala paulina, Deus, na nossa linguagem, é incomensurável. Entendê-lo não é fácil. É a questão número 10 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta, pode o homem conhecer a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, não, pois é um sentido que lhes falta, ou seja, não temos elementos para entender a sua grandeza. E aqui vem a crítica paulina. Aqui vem a crítica paulina. Dizendo que como que essa inteligência demonstrada não consegue abrir espaço para se ampliar e entender e buscar o entendimento sobre Deus, mas preferem reduzir Deus aos seus próprios entendimentos, que é quando ele diz aqui, justamente, quando lhe diz, nem lhe deram graças a Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quando nós queremos colocar Deus dentro do nosso limite, nós estamos tornando nula a ideia de Deus, porque estamos humanizando a Deus. Querendo colocá-lo no nosso limite de raciocínio. Eu já disse várias vezes, tem uma obra de um escritor materialista, Feuerbach, a obra se chama A Essência do Cristianismo, e lá nessa obra, Feuerbach, ele diz que está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e ele escreve assim, digo que o homem fez Deus, à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. É isso que está. É esse o ponto. Em vez de tentarmos tirar nossa crença para aumentar a possibilidade de entender Deus, nós impomos a crença e reduzimos Deus ao nosso tamanho. Acabamos que o Deus que nós apresentamos tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Por exemplo, Deus vingativo. Como que Deus seria vingativo? Onde é que está a excelsa bondade de Deus? A justiça de Deus? Uma justiça não se faz com vingança. Justiçar não é vingar, mas nós somos vingativos e dizemos que Deus o é. Então, ou seja, nós colocamos em Deus aquilo que nós trazemos, nós colocamos em Deus a corruptibilidade que nós trazemos. Por isso ele abrir aqui dizendo que tornamos corruptível aquilo que é incorruptível. Veja essa fala de Paulo. E ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Veja, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, animais, quadrúpedes. Aqui ele se refere à dimensão humana e às artes, no sentido de Deus ter uma forma humana, antropomórfico. Imagina querer Deus ser pessoa. Pessoa é limitada. Deus é o incriado, que tudo cria. Então veja,
Não há espaço para isso. Isso é que significa colocar a crença acima da realidade. A minha crença é, não, Deus é um ser de barba branca e etc, etc. Deus é homem, Deus é mulher, Deus é. É melhor trabalharmos com o que Deus não é. Já que somos finitos, dizer o que é, nossa percepção não abarca tudo, mas dizer o que não é mais simples. Deus não é matéria, Deus não é pessoa. Deus não pode, quer dizer, Deus não pode, Deus não é não pode do verbo poder, Deus não é vingativo. Precisa ter atributos sem os quais não seria Deus, ou seja, é eterno. Porque se ele tiver fim, não é Deus. Tudo terá uma finitude absoluta. Deus é soberano, porque se não for soberano, o que for soberano será Deus. Deus é único, porque se tiver mais de um que for melhor será Deus. Só pode ser um. Deus é imutável, porque se ele estiver sujeito à mutabilidade, ele está em processo de transformação, e se ele está em processo de transformação, ele não é absoluto. Isso é o que a Teodiceia estuda. Isso é o que são os atributos da divindade. Mais uma vez aqui me pergunto, Maurício, né, qual é a Bíblia de estudo que eu me apresentei? É essa, Bíblia de Estudo de Genebra. A minha está bem velhinha. Então são pontos importantes para nós pensarmos nessa fala de Paulo. E aqui ele diz, por isso Deus entregou tais homens à imundície, ou seja, é uma expressão, vejam, por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, aqui Paulo faz uma observação dos abusos. Aqui Paulo faz uma observação dos excessos. Ele faz uma observação, digamos, do desregramento, que expõe-nos, mas ele diz, como a inteligência, como a cultura, essa intelectualidade tornou-se nula no aspecto da transcendência da vida, óbvio que as pessoas se entregariam aos imediatismos. E aqui ele cita alguns dos imediatismos. E lembrando que ele estava falando aos romanos da época, povo culto, belicoso. Então, ele traz esses elementos dizendo que acabam se destruindo a si mesmos, a começar pelo corpo, e vai até a alma. Então, é isso que Paulo está trazendo. E ele cita algumas situações. Ele cita o desregramento do prazer desvairado. Então, ele trabalha aqui com desvairio. Ele não está fazendo crítica a sentimentos e valores pessoais. Ele está fazendo a crítica ao desvario. Ele está fazendo a crítica ao excesso, ao abuso. Então, e que compromete a estrutura de vida. E aí, mais à frente, se a gente olhar o versículo 29, 28 e 29, ele diz, e por haverem, a letra está muito pequena, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os integrou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Esse o próprio Deus entregou, leiamos, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Todos nós temos o livre-arbítrio. Todos nós temos a liberdade de escolha. Podemos ter escolhas infelizes, podemos ter escolhas inconvenientes, mas há liberdade de escolha. Mas essa intelectualidade nula, o que é intelectualidade nula? A que não promove a melhoria das pessoas, a que não promove a ampliação no conhecimento da realidade, a que tenta reduzir a realidade às próprias vontades, um processo reducionista, obtuso. Então ele diz que entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É importante observarmos a palavra inconveniência. A relação Deus não é de proibição.
Está proibido. É inconveniente. O próprio Paulo diz isso aos Coríntios. Um dia vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios. As cartas. Ele diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo me edifica, diz o apóstolo. Ou seja, tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. E quando entra o devo ou não devo? Consciência, maturidade. Agora, a inteligência, a intelectualidade sem consciência, ela é nula. Porque a intelectualidade, ela pode pensar na conveniência ou inconveniência. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, nem tudo me edifica. A pergunta é, o que eu vou fazer, falar, me edifica? Me faz crescer como ser imortal? Porque se me faz crescer apenas materialmente, não é crescimento, é inchaço. Aquele que cresce no intelecto vazio para se orgulhar e desprezar os demais, não cresceu, inchou, é um inchaço. Inchaço é inflamatório, advém de processos inflamatórios. Então está com a mente inflamada, coração inflamado, sentimento inflamado, e gerou esse inchaço de um conhecimento vazio, de uma inteligência inócua. Se não se distribui, se não se ensina gratuitamente os dons da vida, não estou me referindo a nenhuma profissão, aos dons da vida, ao conceito da vida, que é algo mais belo do que a inteligência do Cristo, que ensinou-nos a viver sem um centavo de retribuição para Ele, sem uma cobrança, ensinou sobre a vida. A vida. Não estou me referindo a profissões, volto a dizer isso. Então essa é a inteligência que Paulo espera das pessoas em relação a Deus. Que não reduzam Deus ao nosso tamanho, que busquemos crescer para entender o tamanho dele, em vez de reduzi-lo ao nosso tamanho, criando aí sim as crenças e não desenvolvendo o raciocínio. Então aqui ele segue dizendo, cheios de toda injustiça, e aí vem com uma leva de indicação típica de um mundo de provas e expiações, em função das pessoas que estamos nele. Veja, cheio de todas a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, avareza, maldade, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Olha que corolário, né, de observações ele faz aqui. Eu estou vendo muitos comentários aqui, mas eu não estou conseguindo ler todos, viu? Desculpe-me. Vejo, não vou conseguir ler e responder a todos, né? Então me desculpem, tá? Tem muitos comentários aqui. Aqui diz a Tânia Fonseca, estava estudando as cartas de Paulo aos Romanos. O senhor falou que Paulo só se encontrou com Jesus uma vez, mas ali Paulo esteve, não houve outro encontro na igreja de Antioquia. Veja, eu quis dizer o seguinte, esse encontro no sentido narrado, físico, ali foi no caminho de Damasco. E se vocês lembrarem, eu disse, se o Cristo apareceu a Jesus e o chamou, por que ele não apareceria para Paulo outras vezes? Até foi o contrário, né? Por que ele não apareceria para Paulo outras vezes? Veja, vem o Cristo chamar Paulo e vai deixar durante anos Paulo sem nenhum apoio? Então, sim, não só o Cristo, né? No Paulo e Estevão nós temos a figura de Estevão, a figura de Abigail, né? Orientando lá do mundo espiritual. Então, sim, né? O que eu quis dizer é, uma só vez ele tem esse encontro, de uma só vez ele se modifica. E óbvio que
o mestre não deixa o seu discípulo solto, sempre a ele leva orientações. Se Jesus, depois de crucificado, já no mundo espiritual, ele se apresenta a Paulo para redirecionar o caminho, por que não iria continuar com Paulo para direcionar os caminhos? Aliás, ele disse isso, eu também disse aqui nos outros estudos, ele também, quando chamou Ananias para ir atender a Saulo, que estava em casa de Judas, ele diz a Ananias: ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. Deixai que eu mesmo, veja a fala de Jesus a Ananias, deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá pelo meu nome. Eu mesmo. Então não há dúvida que Jesus possa ter se apresentado a Paulo em outros momentos, sem dúvida nenhuma, né? Como narrado no Paulo Estevão, né? Então é interessante isso, né? Desculpe se eu não consegui responder a todos que estão aqui comentando. Sigamos, e ele então diz aqui: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui, Saulo nos fala que não é somente aqueles que fazem, mas os que aprovam os que fazem. Voltando, Paulo está conversando com quem? Está conversando com os romanos. Está conversando com os cristãos romanos. E como cristãos, ele vai trazer os costumes não cristãos romanos. Vai trazer e fazer a crítica a essa visão de pessoas inteligentes com comportamentos incongruentes, mas falando à comunidade cristã de Roma. Então esse é o primeiro capítulo, ou seja, encerramos aqui o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, observando um belíssimo prefácio, a saudação paulina, demonstrando a sua humildade por não ter ido a Roma ainda quando ele havia escrito a carta, falando da justiça de Deus, digamos, pela crença em Cristo, criticando o descompasso entre a inteligência daquele povo e o comportamento tão distante de uma inteligência que poderia compreender melhor as coisas de Deus. E aí ele faz a crítica à idolatria, faz a crítica aos comportamentos de pessoas que traziam filosofia inteligente, digamos, comportamentos filosóficos inteligentes, mas comportamentos, digamos que, éticos, dissociados dessa inteligência. Essa é a crítica que ele faz, dizendo que como que esse povo tão inteligente ia para os excessos que corrompem a própria estrutura da existência, a estrutura da alma. Como que pessoas que entendiam a incorruptibilidade de Deus aplicavam a corruptibilidade em si mesmas. Então faz essa crítica e fecha dizendo também aos gentios que se colocavam para digamos, a ideia do Cristo, para que eles analisassem bem os seus próprios sentimentos e que não trouxessem esses que Paulo aqui os cita e quaisquer outros, e que sempre observassem a conveniência, a utilidade dos seus atos. Então é isso que, de certa forma, Paulo trabalha no primeiro capítulo, que nós encerramos, e ele segue na sequência falando sobre gentios e judeus em relação a isso que nós falamos hoje, em relação a conhecimento e comportamento. E aqui eu deixo alguns spoilers para o nosso próximo encontro. Como ele diz assim: no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aí já dá para entender que caminho que Paulo está tomando. Ele vai dizer aqui no outro momento: retribuirá Deus a cada um segundo o seu procedimento, diz o apóstolo Paulo.
Vai ter outro ponto aqui interessante: para Deus não há acepção de pessoas. E várias outras questões, né, que ele vai trazer, né? Ele diz assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, nós somos muito bons em condenar os outros naquilo que nós mesmos estamos fazendo. E esse é o puxão de orelha de Paulo, né? Depois ele vai falar sobre a circuncisão. E aí nós vamos ficar um pouco nesse tema para entender primeiro a circuncisão, e Paulo vai nos dar uma aula sobre a circuncisão física e a circuncisão do coração, a circuncisão da alma. Aí ele faz ali um estudo belíssimo, filosófico. Aí sim entra aquilo que eu disse no início, o caráter interpretativo. Paulo faz uma interpretação simbólica, óbvio, uma interpretação filosófica da circuncisão que a gente se encanta. E ele faz essa interpretação baseado em textos lá do Velho Testamento, do Deuteronômio, do profeta Jeremias. Então fica aqui já o convite para o nosso próximo encontro, o quarto encontro, que nós vamos começar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. E aí sim, nós vamos ver muito forte. E eu deixo essa frase dele aqui para a gente pensar até o próximo encontro, né? Diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Deixamos essa frase aqui para nós pensarmos até o nosso próximo encontro. Aqui a Tereza pergunta: não está no YouTube? Ainda não. Assim que eu encerrar aqui, Tereza, eu subo para o YouTube, porque eu percebi que ao vivo no YouTube, depois para deixar gravado, demora um tempo mais. Então eu prefiro fazer aqui ao vivo no Instagram e já fico gravando aqui no outro aparelho, no celular, para eu subir logo em seguida para o YouTube. Então ficará gravado no YouTube, lá na playlist Estudos Bíblicos, e aqui no meu Instagram também fica, né? Então essa é a ideia, ok? Mais uma vez, desculpe-me se porventura não respondi as perguntas a todas que surgiram aqui, ou não aludi a algum comentário, mas assim, porque eu tento limitar a 1 hora, então o tempo fica curto para a gente fazer a análise, então nem sempre eu consigo acompanhar aqui no Instagram as perguntas que são feitas. E quando eu pus no YouTube também, vinha pergunta de lá, pergunta de cá, aí que eu ficava meio perdido. E eu ainda não sou um habilidoso para ter lá um mecanismo aqui que possa ir para a rede social simultânea e eu estando num lugar só. Ainda não sei fazer. Um dia eu aprendo, ok? Então fica aqui o meu agradecimento por vocês terem estado aqui comigo nessa manhã de domingo. E vamos seguir, né? Eu já estou colocando aqui o meu papelzinho amarelo, indicando onde é que vai começar o próximo texto, para eu não me perder. Então, no próximo encontro, que poderá ser domingo, sempre pela manhã, mas pode acontecer de, tendo uma folga no meio da semana, eu entro também com o estudo, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, e por essa cordialidade, Deus lhes pague.